nosso encontro de hoje vai abordar o tema transtorno de humor. Você sabia que 3% da população brasileira sofre de algum transtorno mental? E justamente é o transtorno de humor que ocupa a primeira posição, o primeiro lugar das doenças mentais que mais afastam o indivíduo do trabalho. Então esse é um assunto muito importante para a gente conversar, para a gente conhecer, e também porque é um assunto muito comum no nosso meio, essa é uma doença muito comum no nosso meio. Então, para esclarecer as nossas dúvidas, trouxemos aqui a Camila Azevedo, que é enfermeira do Instituto Lise da Silveira, especialista em psiquiatria, e vai nos esclarecer mais sobre essas dúvidas. Seja muito bem-vinda, Camila. Bom dia, é um enorme prazer estar aqui no seu programa. Então, eu vou terminar de apresentar os outros. É ao vivo, é ao vivo. Bom, nós estamos também aqui para contar da sua experiência, a dona Jupira. Dona Jupira. A dona Jupira, que assim, há 6 anos ela sofre de depressão e ela está aqui para nos contar sobre a sua experiência com essa doença. E também aqui conosco para falar como ela enfrentou essa doença, direto do Jura do Tempo, nosso querido Renato Russo. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Tudo bem, Renato. Bom, então, agora a gente vai começar então esclarecendo o que de fato é o transtorno de humor. Camila, fala pra gente o que se trata essa doença. O que é o transtorno de humor? então, o transtorno de humor ele é uma doença onde existe uma alteração do humor, com episódios de depressão e episódios de mania. Mania não como essa concepção popular de mania, como se a pessoa tivesse aquela coisa repetitiva de fazer a mesma coisa. Não. Mania, no termo psiquiátrico, significa euforia. A pessoa com esse episódio maníaco, ela tem uma fase muito eufórica, agitada, e ele também tem um grande sentimento de bem-estar, o que muitas das vezes faz com que esse indivíduo se ache assim, acima de tudo, acima de todas as coisas. Então, nesse momento, eu vou esclarecer quais são os tipos de transtorno de humor. Qualquer dúvida, você pode perguntar. Na depressão, a depressão que é, hoje em dia está muito presente na nossa sociedade, a depressão onde o indivíduo sente uma tristeza exacerbada, fica apático, tem falhas na memória, tem problemas de raciocínio, tem também muitas queixas de dor, tem pacientes que têm queixa de dor, um mal-estar físico. E a depressão ela pode ser de intensidade leve, moderada, e quando esses sintomas persistem por muito tempo, a depressão é considerada uma doença crônica. E temos também um transtorno de humor chamado distimia, que é muito preocupante às vezes, porque ele tem uns sintomas parecidos com a depressão, porém mais leves, o que faz com que esse indivíduo demore muito a procurar tratamento, porque muitas das vezes passa despercebido, vai ficando aquela coisa, e quando se vê já evoluiu por uma depressão, por uma coisa maior. E uma coisa que você mesmo falou no início, que os transtornos de humor estão presentes na sociedade, o transtorno bipolar é um transtorno extremamente severo. Apesar de muitos estudos, não se sabe ainda quais são as causas realmente elucidadas a respeito desse transtorno. Esse transtorno ele acontece no indivíduo, ele tem mudanças no estado, lembra que eu falei anteriormente, episódios de depressão e episódios de mania. Então ele tem episódios onde ele fica extremamente triste e episódios onde ele fica eufórico, se sentindo bem. E esse transtorno bipolar, ele tem um fator genético determinante. E o que chama muita atenção, que hoje tem muitos estudos, que quando tem famílias onde os pais têm algum tipo de transtorno bipolar, esse ambiente ali de conflito pode ter uma predisposição familiar do filho ter o transtorno, ter essa doença precocemente. Entendi. Mas não assim a questão genética propriamente dita, mas ele conviveu com aquele ambiente de bipolaridade? Além do fator genético, qualquer situação estressante, como a perda
de um familiar, problemas financeiros, pode desencadear, né, a doença que já tinha, para quem já tinha, né, um fator determinante, pode desencadear, dar início à doença. Mas, Camila, assim, tristeza todo mundo tem, né? E assim, diferença também do humor, às vezes a gente está muito bem e de repente também muda completamente o humor. Então, qual a diferença da normalidade dessa mudança da gente para o estado de humor para ser algo, um transtorno, né? Uma doença? Nós identificamos um transtorno quando ele impede esse indivíduo de ter uma vida normal. Quando esse indivíduo não consegue mais fazer as suas coisas do dia a dia, ter o seu trabalho, quando todos esses sintomas, toda essa situação dificulta a vida dele, familiar, no trabalho, ele não tem mais uma vida saudável. Né? Existem 4 tipos de transtorno bipolar. Tipo 1, que tem os episódios de depressão, e é considerado tipo 1 quando tem pelo menos um episódio, né, de euforia, um episódio de mania. Temos o tipo 2, quando só acontece os episódios depressivos, também um episódio que a gente chama de hipomania, que é uma mania, tudo que eu expliquei antes, só que um pouco mais leve do que, né, a mania propriamente dita. E tem um estado misto, que é a superposição de depressão e a mania no mesmo dia. Esse indivíduo consegue ter no mesmo dia esses dois. E tem a ciclotimia, que é uma bipolaridade mais leve, porém, né, persistente. Bom, então, queria que você, Renato, falasse pra gente, agora que a gente já entendeu os tipos de transtorno de humor, você então falasse pra gente qual é esse transtorno que você teve e como foi que isso se manifestou na sua vida. Eu tenho bipolar tipo 2. Né? Eu descobri quando eu tinha uns 15, 16 anos. Morava em Brasília ainda. E aí, numa das minhas crises, eu vim da escola porque tive um aborrecimento com colegas. Eu quebrei o meu quarto todo, eu quebrei o meu violão, que eu tanto adorava. Eu fiquei totalmente, assim, independente, até que veio a minha mãe e conversou comigo, meu pai também conversou comigo e eu pude perceber, sem a ajuda deles, sem a ajuda da família e alguns amigos também, me ajudaram nessa caminhada e hoje eu levo uma vida normal. Para mim está sendo super tranquilo, apesar de sofrer um pouco com essa bipolaridade. Agora eu queria saber de você, dona Julia, porque assim, a gente até trouxe essas duas, algo bem assim diferente, né? Alguém que é famoso e outra pessoa que nem tanto, porque às vezes a gente acha que é algo assim escondido e assim, não seleciona, né? O transtorno de humor não seleciona nem classe social, nem níveis de intelectualidade, ele atinge qualquer pessoa, né? E eu queria saber de você, dona Jupira, como é que foi que você enfrentou essa doença, assim, qual era a sua vida antes da depressão e como isso assim mudou o seu cotidiano? Bom dia. Então, eu antigamente eu era vendedora de pamonha. Eu tenho uma vida social muito intensa, entende? Eu trabalhava com as revistas, ainda vendia Avon, vendia coisa de perfume, assim, essas coisas na casa das pessoas e vendia pamonha. Então eu tinha muitos amigos, família muito grande, sempre todo mundo reunido, nas feijoadas, nas festas de fim de ano, manhinha, mais painho, mais as crianças e todo mundo, entendeu? Aí, de repente, de um tempo pro outro, eu não sei o que aconteceu comigo, parece que parou uma coisa assim do meu lado, que é uma tristeza, mas uma tristeza tão grande, Fatinha, que eu não tinha nem energia de me banhar. Eu não queria me banhar, eu não queria mais colocar os perfumes, eu não queria mais nem pintar o cabelo, nem sair da minha cama. Eu digo que por muitos e muitos anos, a minha companheira, que os amigos se afastaram, a família se afastou, só ficou do meu lado um filho meu, que ficou do meu lado e que está do meu lado até hoje. Por muitos e muitos anos, a minha companheira foi a grande tristeza. A grande tristeza parou do meu lado e não saiu mais. Hoje em dia, eu faço tratamento, eu estou melhor assim, já consigo me banhar, sair de casa, mas a grande tristeza não me deixa. Ela está aqui, eu convivo com ela e ela sempre vai estar do meu lado, entendeu? Mas só que eu consigo administrar bem melhor. Então eu queria saber você.
fala de psiquiatria, dificilmente se fala, né, da equipe de enfermagem que fica ali presente, né? E o profissional de enfermagem ele precisa atentar para a segurança desse paciente, né, para os riscos dele, se ele está num ambiente seguro, se ele tem algum pensamento suicida, se ele tem algum pensamento em se ferir, e se ele planeja algo, né? Formular um contato com esse paciente para encorajar ele a trazer o que ele sente, né? Para que a intervenção, para que a equipe multidisciplinar possa verdadeiramente atuar de uma forma competente e ensinar técnicas a esse paciente no diálogo, para que ele possa ter uma comunicação melhor com as pessoas que o cercam, né? E com todo esse sentimento, né, que ele tem. Posso fazer um comentário só? Eu queria aproveitar essa oportunidade da Rede Nacional e deixar um recado que eu considero muito importante, das pessoas entenderem que eu sofri muito isso na minha terra, de dizer que é frescura, de dizer que eu não queria trabalhar, que eu não queria dar o sustento aos meninos e que era minha culpa, entendeu? E eu acabei aceitando isso, que era minha culpa, mas o doutor me explicou que é uma doença física, não é uma doença de algo porque eu sou mole, ou porque estou com preguiça, ou porque não quero trabalhar. Não é isso, é uma doença do corpo mesmo, ela é real. Então eu digo aos familiares, às pessoas que têm pessoas próximas, que tentem compreender e se informar antes mesmo de estar fazendo o julgamento da pessoa, entendeu? Bom, a produção computadora nas imagens de outros artistas, assim como Renato Russo, também tiveram um transtorno de humor e que nem por isso deixaram de ser os artistas brilhantes que eles foram. Um deles foi Vincent van Gogh, que ele se suicidou aos 37 anos. Hoje em dia, o diagnóstico que é mais aceito para poder classificar a doença que o Vincent tinha é o transtorno bipolar. Ele se suicidou aos 37 anos, ele também teve períodos de internação e nos seus períodos de crise ele simplesmente não queria fazer nada, ele não pintava quadro nenhum. E assim, pessoas da família também já tiveram transtorno de humor. E aí Vincent é um desses exemplos que também apresentou transtorno bipolar. Aqui são obras dele. Um outro é Beethoven, que depois que assim, ele começou num processo de surdez e também que seu irmão faleceu, ele apresentou uma depressão muito grave, mas que durou alguns anos e ele conseguiu vencer a depressão. Tanto que depois que ele venceu a depressão, ele criou uma das suas maiores obras, como por exemplo a Missa Solene, a Nona Sinfonia e também os quartetos de cordas. Ele conseguiu vencer a depressão e depois de vencer a depressão ele também criou outros. Um outro terceiro artista é o Fernando Pessoa, que também apresentou uma depressão crônica. E aqui eu trouxe para vocês uma dos poemas de Fernando Pessoa, que é Tudo Quanto, que eu vou ler para vocês, que diz: tudo quanto sonhei, tenho perdido antes de o ter. Um verso, ao menos, fiquei no inobtido, música de perder. Pobre criança, a quem não deram nada. Choras? É em vão. Como tu, choro à beira da erma estrada. Perdi o coração. A ti, talvez, que não te tem dado, darão enfim. A mim, sei que eu, que duro e inato fado, me espera a mim. Então, para a gente finalizar esse bloco sobre transtorno de humor, Renato, canta pra gente. Vai ter que ir pro YouTube. Eu vou pedir ajuda da plateia para cantar junto comigo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma trocadada, sou um grande areia. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você.
você vai ser quando você crescer. Essa é uma frase que a gente tem de hipócritas, que a gente gosta bastante, que diz: curar algumas vezes, aliviar frequentemente, cuidar sempre. Acho que é o lema da enfermagem.